Cara, eu vi um pedacinho aqui, tu vai ver que lugar deslumbrante que o Pepe tá, ô Celso. Tá num lugar deslumbrante, já vai ver isso aqui, ó. Vou pedir aqui, ó, vou soltar o Pepe, mas antes deixem a curtida, cheguem deixando a curtida e digam no chat de que cidade estão assistindo. Isso aqui é importantíssimo. De que cidade o Pepe tá falando? Também, digam de que cidade o Pepe fala aqui, ó. Os próximos 3, 4 meses vão ser fundamentais. O que a gente teve em Riad nessa terça-feira foi o primeiro passo. Quem vence a guerra que diz mais cool do que isso, só Muito os rápido. nenetes no Ártico. Olha só. Bom dia. Sim, é dia. Em Moscou. Que lugar que o Pepe tá, ó. E hoje vocês vão navegar o rio Moscou nesse espetacular metrô aquático, o mais chique do planeta. Bom, para celebrar o que aconteceu nos últimos dias, que foi extraordinário. Só lembrar isso aí, né? Que a gente fez o react semana passada e o Pepe disse que daria uma chegadinha no Donbass. Ó. Eu acho que ele vai falar sobre isso aqui. Ó. Junto com a minha viagem ao Donbass. A minha viagem ao Donbass estava intimamente ligada à discussão na conferência de Munique. Se eu estivesse no Otanistão, eu teria ido a Munique. Como estou na Rússia, eu fui ao centro de todas as discussões, que é a guerra na Ucrânia. Eu voltei ao Donbass pela terceira vez em um ano. E quando eu voltei para cá, foi um dia antes do encontro crucial em Riad das delegações russa e americana. Moscou passou o dia, na terça-feira, paralisado, todo mundo querendo, acompanhando de longe, evidentemente, 4 horas e meia de discussões, e, evidentemente, o resultado final, a elaboração final, vindo do Departamento de Estado americano e do Ministério das Relações Exteriores russo. Bom, como começar? É pena, porque a gente deveria ter um Pepe Café o dia inteiro navegando no rio para falar de todas essas... tudo isso está entrecruzado. Bom, começando com Donbass. Foi um acaso, mas eu voltei ao Donbass dessa vez praticamente um ano após a liberação de Avdiivka. Avdiivka era basicamente uma fortaleza montada pelos ucranianos para bombardear Donetsk e tudo em volta de Donetsk durante muito tempo. E ela foi conquistada finalmente há um ano atrás. Há um ano atrás, na minha primeira viagem, em fevereiro do ano passado, os comandantes me diziam que, bom, a gente está chegando a Avdiivka e vai liberar nos próximos dias. E foi realmente o que aconteceu. Eu voltei em março, um mês depois, e um pequeno nosso grupo, com escolta militar ultra barra pesada, com drones FPV o tempo todo, os detectores de drones em vermelho o tempo todo, ainda era uma zona de guerra extremamente perigosa, e nosso pequeno grupo foi o primeiro a visitar Avdiivka depois da liberação. E é um cenário de apocalipse total, de destruição urbana total. Ainda é. Vocês podem ver algumas das fotos que eu coloquei no meu canal do Telegram, e essas fotos ilustram ainda a destruição de Avdiivka, e ao mesmo tempo algo extraordinário você vê na verdade, em um ano. Os pequenos sinais de reconstrução, onde blocos de apartamentos completamente destruídos, alguns deles já estão sendo renovados. Foi onde eu visitei 2 senhoras nos seus anos 60 que me contaram histórias extraordinárias, não só de sobreviver em porões, praticamente como reféns dos ucranianos durante meses, sem nada, sem eletricidade, sem água, com um pequeno gerador e dependendo de ajudas dos soldados e de ONGs russas que conseguiam chegar a Avdiivka. A Avdiivka estava não totalmente controlada pelos ucranianos, havia alguns, digamos, pequenos espaços onde era possível as milícias do Donetsk se infiltrarem, até a liberação. E elas me contaram histórias do auge de Avdiivka, justamente nos anos 60, porque Avdiivka é uma cidade, é o que nos Estados Unidos se chama Company Town. A Company Town é uma cidade que funciona em função de uma companhia, de uma grande empresa. No caso, era a fábrica de coke e de chemicals, que produz químicos, empregando mais de 40 mil pessoas na época. E era durante a União Soviética, essa fábrica foi inaugurada nos anos 60, e era um boom na Ucrânia soviética. E era um boom, era uma cidade de trabalhadores, uma cidade de classe operária, mas uma classe operária bem estabelecida, trabalhando numa gigantesca fábrica muito bem estabelecida também, e uma certa afluência, evidentemente. E nos últimos anos, a tragédia de Avdiivka, que foi reduzida a uma fortaleza no meio de uma guerra absolutamente insensata. Eu passei por Lugansk, que agora está em um boom econômico, você pode dizer, você vê carros chineses novos na rua, novos negócios, reconstrução rapidíssima. Donetsk, a mesma coisa. Donetsk com vida noturna. Eu fui a um bar underground com rappers locais lendo as suas letras nos smartphones. Sensacional. Funk, super funk. E, claro, os comandantes explicando o que está acontecendo no front, como o front foi avançando durante todos esses últimos meses, como o front agora está mais ou menos 50 quilômetros a oeste de Donetsk. Para vocês terem uma ideia, no ano passado, o front estava a 4 quilômetros de Donetsk. Uma das reuniões que a gente teve com alguns dos comandantes, num lugar secreto, onde a gente chegou em silêncio, com os SUVs de farol apagado, tudo, o telefone desligado, etc., a gente estava a 2 quilômetros do front, literalmente. Então,
há progressos, eles não têm nenhuma ilusão. Nós conversamos muito sobre o que iria acontecer. Isso foi entre sábado e domingo, entre o que iria acontecer na terça em Riad, o encontro de Lavrov com Marco Rubio, especialmente, as delegações Putin e Trump. Eles não têm nenhuma ilusão. E eles passaram algumas informações secretas, inclusive, mas de outras partes do front, onde isso a gente não pode revelar, pelo menos por enquanto. Eles estão confiantes que diversos pontos do front vão ter movimentos significativos nas próximas semanas e nos próximos meses. Então eles sabem, com experiência de guerra, esses comandantes têm uma experiência de guerra que ninguém no Ocidente tem. E da guerra hipermoderna e a guerra demente, onde tem desde a artilharia, como se fosse no começo do século XX, até os drones mais refinados. E eles falam, olha, essa guerra vai ser definida no campo de batalha. E a gente sabe exatamente como ela vai ser definida. Alguns, mais ou menos, céticos de que a ordem vindo daqui, de Moscou, para um ataque devastador final, não veio. Eles acham que essa ordem já deveria ter vindo. Mas esse é um assunto extremamente delicado, envolvendo o Ministério da Defesa, e isso em Moscou é discutido com muito cuidado, porque há opiniões e há modos de ação diversos de diversas facções. Mas a decisão final é, evidentemente, do presidente Putin. Assim como, passando para terça-feira em Riad, a delegação russa, tanto Lavrov quanto o Ushakov, assessor presidencial muito próximo do presidente Putin, disseram, bom, o presidente Putin é que vai designar qual será o principal negociador russo para negociar com os americanos um possível desfecho da guerra da Ucrânia. Não há ilusões, porque vai ser um processo extremamente complicado. O Deep State americano vai colocar uma pressão imensa em cima de Trump para que não haja concessões americanas. Afinal, essa é uma guerra americana-europeia, essa é uma guerra do Afeganistão inteiro, onde o principal acionista os Estados Unidos. Mas os europeus têm o que a gente chama skin in the game, tem a pele no jogo tão fundo, praticamente tão fundo quanto os americanos. E eles agora, os europeus, evidentemente, estão começando a perceber o novo paradigma qual é. E o novo paradigma é que eles vão ter que pagar a conta. O novo paradigma é que, como Trump vê um possível final da guerra, se livrar desse regime nazi em Kiev, ou seja, aquele ator medíocre está com seus dias contados, haverá um novo líder da Ucrânia que provavelmente, havendo eleições, e Trump já disse que ele quer eleições, ou seja, o Império está dizendo o que quer, abertamente, vai ser Zaluzhny. Zaluzhny está em Londres, sendo indoctrinado pelo MI6 londrino. Já estão preparando um sucessor para o Zelensky, né? Mas é interessante isso aí tudo que nós nunca deixamos correr tanto tempo, né? São 10 minutos. O pessoal que sempre reclama aqui, o pessoal gosta muito de botar no comentário do React, Eduardo, esses dois velhos que ficam aí falando e interrompendo o Pepe. Mas assim, hoje deixamos 10 minutos o Pepe falar, ó. E interessante. Não, o pessoal critica o Pepe, né? E muitas vezes com razão. Ele já falou algumas coisas bizarras, né? Mas é impressionante como ele é. O discurso dele, assim, te prende, né? Eu tô vendo. Eu tava querendo falar uma coisa ali, só que eu falei, não, vou ver ele, deixar ele concluir. Só que ele vai falando, entendeu? Vai Assim, ligando um ponto a no outro, né? retórica dele é muito boa, a retórica dele é excelente. Não, é que eu sempre comento com o Celso aqui, né, que independente de gostar ou não do Pepe, eu discordo de várias coisas que ele fala também, às vezes, né, a gente tem discordância, mas o fato é que o cara tá no lugar dos acontecimentos, né, cara? O cara essa semana foi lá pro Donbás, a gente fala tanto do Donbás aqui, né, de lei, buscar informação, e o cara foi lá no front, cara, sabe? Essa informação que ele traz aqui, por exemplo, agora que a fronte de batalha está a 50 quilômetros, né, de Lugansk e das grandes cidades ali do Donbás, né? Para mim é uma informação nova. Talvez o Eduardo Lima, que acompanha mais, né? Talvez Não, não seja novidade, mas para mim. interessante ele falando, né, que o que vejo os vídeos lá do Donbás desde 2014, né? O que mais me impressiona ali é como as cidades são bonitas lá, né? Se vocês pegarem Sim, fotos de antes da guerra, né, do Donbás ali, eram assim, o asfalto lá parece um tapete, né? Inclusive eu lembro que isso eu perguntei lá pro meu convidado, né? Quando eu entrevistei o ucraniano que mora em Portugal, né? O Dmytro Cavro. Foi a primeira live, olha só, a primeira live que eu fiz na vida foi
sobre a Ucrânia com esse rapaz. Depois eu vou tentar achar e mostrar para vocês aqui. E ele falou, né? Eu até perguntei, minha curiosidade mesmo, vocês têm algum problema na questão urbana, de infraestrutura? Ele respondeu, não, não temos, né? Porque aqui é muito comum no Brasil, né? Você vê estradas esburacadas, né? Aquele asfalto que o prefeito bota só para durar 6 meses até a eleição, né? Ruas mal sinalizadas. Não, E, é uma e lá região você muito, vê, uma parece que região é muito muito rica, né? bonita. É uma região É muito muito rica bonita, também né? da E Ucrânia, é a triste, e região mais triste. rica, né? E Exato. triste você ver aquelas cidades todas sendo destruídas, né? Virando, Exato. virando, virando uma Líbia, virando um Iraque, né? Então, realmente é uma coisa muito, esteticamente é muito, muito triste de se ver também, né? Vamos seguir aqui, ó. O sucessor de Zelensky. Vamos ver o que o MI6 sendo treinado pelo MI6. O que será que vem pela frente? Quando quiser interromper aí, só dá um toquezinho que eu paro aqui, tá, Eduardo? Para ser o novo líder da Ucrânia e seguir uma agenda pró-otanistão e pró-inglesa, não necessariamente pró-americana. Então não se sabe se Trump 2.0 tem uma ideia de qual seria o líder adequado do ponto de vista do império para a Ucrânia. Os ingleses já estão na frente. Os ingleses são especialistas em operações negras, sujas, subterrâneas e inteligência. Em inteligência eles são extremamente superiores aos americanos. Bom, eu fui também muito, muito impressionante pessoalmente. Pela primeira vez, porque Ugledar, a cidade foi liberada apenas 4 meses. Pausa aí. Então, pela primeira vez... Eu lembrei de um vídeo muito bizarro que eu legendei. Infelizmente, jamais vou encontrar esse vídeo, né? Mas era um vídeo da Embaixada Britânica ensinando o nazismo para as crianças, né? Ensinando a história heróica do Stepan Bandeira, né? Para quem não conhece, Stepan Bandeira é um nazista histórico ali, ucraniano, que ficou muito conhecido lá por ser um braço direito do Hitler dentro da Ucrânia, né? E por ser ucraniano, né? Que Lembrando o que Zelensky até uma... transformou em herói, né? Sim, sim. Não só o Zelensky, antes disso já havia estátuas para ele, o culto. E esses grupos nazis ucranianos ali se inspiram nesse Stepan Bandeira. Eu peço que vocês pesquisem na Wikipédia em espanhol o Stepan Bandeira, né? Porque a Wikipédia Brasil passa um pano, tu nem percebe que o cara é nazista se tu ler a Wikipédia Brasil. Vai saber quem edita a Wikipédia Brasil, né? Acha Mas que ele é bonzinho. Wikipédia em espanhol está muito mais completo ali a história desse colaborador nazista Stepan Bandeira. E essa embaixada britânica tinha tipo uma escolinha lá que ele está simplesmente ensinando lá, ele lutou contra a União Soviética, não sei o quê, entendeu? Então, quer dizer, é um absurdo, né? Então, esse tipo de ação ali que o Reino Unido faz na Ucrânia, né? Eles Criando são uma geração profissionais. de Inteligência lutar contra a britânica. Rússia ali. Pode falar. Pude ir ao ex-front de guerra em Ugledar, em torno de Ugledar, e na estrada que vai até Ugledar, onde com os comandantes a gente pode ter conversas excelentes, eles explicando detalhes do front. Vocês têm uma ideia, à esquerda da estrada, sob neve, são as trincheiras da guerra, aquelas trincheiras das milícias de Donetsk e dos russos, hoje cobertas de neve e não são mais usadas, evidentemente. À direita da estrada, minas ainda não explodidas. Um campo de minas, colocado pelos ucranianos, evidentemente, que vai demorar um tempo enorme, gigantesco, para esse processo de desminar essa área inteira. E antes de chegar em Ugledar, tem um vilarejo, na verdade, Nikolskoye. Em Nikolskoye existe um monastério, um complexo de 2 monastérios, um para homens, outro para mulheres, extraordinário, com uma igreja e conventos em volta, que vivia sendo bombardeado pelos ucranianos o tempo todo. Eles me mostraram um convento feminino, perto da igreja, ao lado da igreja, que foi bombardeado por 5 HIMARS lançados pela Ucrânia em sequência. E várias freiras morreram nesse ataque. Vixe. O que é uma ilustração gráfica de que a tática principal, na verdade, do exército ucraniano é terror. É um regime totalmente terrorista. E como esse ataque a um convento de freiras, há inúmeros outros ataques a instalações civis e religiosas, não só no Donbass, mas também em Kursk, ocupada parcialmente pelos ucranianos, e ataques a alvos civis, inclusive aqui a Moscou.
quando eles atacaram Moscow City, aqui atrás, de onde saiu o nosso autobus aquático. Fazer essa viagem simultaneamente ao Império chegando na conferência de Munique, basicamente dizendo para os europeus, as regras do jogo mudaram, agora é do nosso jeito e vocês são secundários. Vocês não apitam mais absolutamente nada. Nós definimos tudo. E, no final, o que aconteceu nessa terça-feira em Riad, que foi pelo menos o primeiro passo de um longo processo extremamente complexo, onde vai ser discutido em detalhes o que pode ser um final da guerra da Ucrânia. As possibilidades estão todas no ar. Ninguém ousa dizer até onde vai chegar. Foi muito significativo, ou não significativo, na verdade, que praticamente simultâneo à cúpula em Riad entre Estados Unidos e Rússia, a Liga dos Patéticos Desesperados Perdedores se reuniu em Paris, onde todos os patéticos perdedores estavam juntos, Macron, Scholz, von der Leyen, toda essa laia, para coordenar a resposta à Europa de ajuda à Ucrânia, ou seja, fornecerem mais armas que eles não têm, fornecerem tropas que eles não têm, com um dinheiro que eles não têm, para manter o que eles querem, que é uma guerra eterna contra a Rússia na Ucrânia. Mudamos de cenário. Realmente, né? O Pepe tem toda a razão nessa aí, né? Para lá de patéticos esses líderes europeus, né, cara? É um pior que o outro, cara. É um pior que o outro. Parece aqueles classe média, assim, né, quatrocentões paulistas, assim, né, que não tem um tostão no bolso, mas ficam numa pose, assim, como se fossem grandes coisas, né? Esses são não os só em São líderes Paulo, europeus. aqui em Porto Alegre a gente também tem isso, né, Porquinho? Também ali no Moinhos de Vento, assim, né, naqueles bairros, né, da alta sociedade, high society, né? No Rio de Janeiro também tem, assim, nas grandes cidades tem esses decadentes, assim, né? Que são aqueles herdeiros que torraram todo o dinheiro da família, né? E continuam com o nariz empinado, como se fosse alguma coisa ainda, né? Esses são os líderes europeus aí. Cara, Eu lembrei que pena que de acabou umas o passeio de barco, tava bonito o passeio de barco do Pepe. falou que é um metrô daí. Eu Metrô, fiquei cara. na dúvida se é um metrô ou se é um barco mesmo. Parecia um metrô mesmo, né? No metrô na água. Metrô aquático. A Rússia é Não sabia que sancionada, hein? existia isso, não. A Tá, Rússia é mas só um pouquinho. sancionada. Mas é um metrô, mas na verdade é um barco, porque não tem trilho, né? Sim. Ou tem um Não, trilho na claro que água? não. Não, mas eu achei estranho que tava indo muito reto, assim, parecia um metrô mesmo, não é? Ou é Cara, impressão Sem minha? fazer barulho também no meio daquela neve toda, né? não, Não e é pra sabe estar o que fazendo é uma barulheira, batendo no casco aquilo. uma coisa que eu desafio? Vai fazer um vídeo, gravar um vídeo assim, né? Aqui no Brasil e tal, Bom, se bem que não precisava de banda larga, eu ia dizer que a conexão era ótima, mas é gravado, né? Aí eu tô loqueando. Tá ficando tarde, já tô começando a bater biela já aqui, ó. Estamos numa hosteria e esse agora vira um Pepe Café de verdade. A gente passou do bus aquático para uma hosteria com café. Bom, vamos às perguntas. O acesso aos satélites de Musk é fundamental para os ataques na Ucrânia? Sim, mas não tanto quanto antes. Musk desabilitou vários Starlinks na Ucrânia, se não todos. A gente não tem ainda um número exato. Por que a Rússia não os torna inoperantes? Musk faz o trabalho. E a Rússia não vai bombardear satélites de Elon Musk. Evidentemente que não. Eles não precisam disso. E a rede de satélites de Musk é extremamente eficaz no mundo inteiro, onde ele está vendendo os seus Starlinks. Esse é um problema para o sul global inteiro. Que, basicamente, comprando Starlinks, você está diretamente sendo observado pelo complexo industrial militar e pelo Deep State americano. Há perspectivas do Ocidente se libertar do neoliberalismo a longo prazo? Não. Neoliberalismo é, digamos, o último estágio do hipercapitalismo já há algum tempo. O próximo estágio, se houvesse um pós-neoliberalismo, seria um sistema com, digamos, tinturas de socialismo e do socialismo chinês, que é um sistema misto. É um sistema socialista, mas é um sistema misto. O que poderia acontecer seria o neoliberalismo se recalibrar. Mas agora, no sistema americano, sob Trump 2.0, a gente está partindo para um hipercapitalismo neoliberal, claro, brutalismo avançado, na verdade, e tecno-feudal. É completamente diferente do neoliberalismo dos últimos anos. Mas ainda é um processo exclusionário de um hipercapitalismo que privilegia oligarquias extremamente rarefeitas e com nenhuma preocupação social. Pelo contrário, em vez de preocupação social, o pensamento é de controle social absoluto, que é inerente ao tecnofeudalismo, ou, evidentemente, até erradicação social, que é o caso da normalização de um genocídio. Estamos assistindo o declínio do soft power dos Estados Unidos?
Essa aí o Pepe viajou nessa da China, né? Do socialismo chinês, falou que a evolução do neoliberalismo seria um socialismo no modelo chinês. Aí eu acho que pisou fora, né? É esquisito, né? Parece que Não, é muito nada a ver, né? esquisito. O Ocidente vai querer um socialismo chinês? Como assim, gente? Que loucura é essa, né? Da onde saiu, né? Essa aí eu não. Os Estados Unidos ainda controlam o soft power como nenhum sistema no planeta. A especialidade do sistema americano é soft power, as declinações de soft power e como ele é aplicado em diversas perspectivas e na indústria cultural, especialmente. O que os Estados Unidos estão perdendo é a instrumentalização do seu soft power para desígnios obscuros em torno do sul global, que é a reformulação do USAID, por exemplo, que só vai ser completa quando houver uma reformulação do NED, National Endowment for Democracy. As duas trabalham juntas. São as centrais globais americanas de revolução colorida. O que está acontecendo agora com o Trump 2.0 é uma reavaliação de como o USAID vai operar no mundo inteiro, diretamente subordinado ao Departamento de Estado e seguindo uma agenda extremamente específica que vai ser de guerra híbrida contra os principais atores do sul global. Já existe uma substancial fatia do planeta, da maioria global do sul global, ligada aos BRICS, a Organização de É, o que o pessoal falando, né? Tinha gente aí falando, ai, o Trump está acabando com o Said, não sei o quê. Não tá nada, vai estar só reformulando, né? Como ele falou aí, né? É Não isso. vai, não vai acabar com o instrumento de interferência em outros países. Perfeito, perfeito. Tereza Vilela aqui, ó. Os líderes europeus se portam como aquela gente que participou do Tratado de Tordesilhas e agora perdeu os privilégios. O William, essa analogia faz todo sentido quando se lembra que a Europa está em recessão e o ponto de partida é a guerra da Ucrânia, Inglaterra e Alemanha, os dois países mais ricos do continente, 0%. Risos. Não entendi direito. Rivadavia Jimenez, esses barcos no Rio Moscou são antigos. Em 1960 já haviam aerobarcos como meio de transporte. Mas não tão moderno como aquele ali, né, Rivadavia? Aquele ali parecia que ele desfilava sobre um trilho mesmo, né? E a Tereza Vilela diz que tem uma curiosidade bem dispensável ao conteúdo do Pepe. De onde vem o café tomado por ele? Depende do local, tá, Tereza? Depende do local que ele tá, né? Muitos locais devem vir do Brasil, inclusive. Cooperação de Xangai, em cooperação com as novas rotas da seda, digamos, bolsões na África e na América Latina, que já não seguem o império do caos, literalmente. Ao mesmo tempo, podemos chamá-los também de nós, extremamente importantes, dentro do sul global, como, por exemplo, as monarquias do Golfo Pérsico, que não podem se liberar de seguir os Estados Unidos quase cegamente. O caso da Arábia Saudita é fascinante, porque ele está no meio dos dois. A Arábia Saudita está entre ser um dos líderes do global, e eles não são membros totais dos BRICS. No caso da Arábia Saudita, nos BRICS, eles estão literalmente no muro. E a cooperação muito próxima com Trump 2.0. E o que Trump 2.0 quer arrancar da Arábia Saudita, colocando a Arábia Saudita, mais uma vez, na esfera de influência total americana. Ninguém sabe para onde isso vai andar. Esse é um dos jogos geopolíticos mais delicados e fascinantes de observar. Retomar o petrodólar, né? Ou seja, o soft power americano no mundo inteiro continua com uma força extraordinária, mas agora ele está sendo domado em diferentes partes do mundo por uma atuação muito mais forte da maioria global. Pergunta: Jordânia e Egito correm o mesmo risco da Síria ao negarem o apoio à Nakba Trump 2.0, troca de regime? Bom, evidentemente, se Egito e Jordânia seguissem, o que é um enorme é um enorme condicional, a ideia completamente demente da Nakba 2.0, haveria duas revoltas, duas revoluções, duas guerras civis dentro da Jordânia e dentro do Egito. O rei da Jordânia é extremamente impopular. A maioria da população da Jordânia é palestina. O sistema militar do Egito não é exatamente popular, e eu estou sendo super diplomático. E o apoio à Palestina da rua egípcia, do bazar egípcio, é total. Ou seja, como esses líderes dependem dos favores e das benesses do império, eles estão desesperados de achar uma solução que, ao mesmo tempo, satisfaça algo dos desígnios do império aliado com Israel e, ao mesmo tempo, não provoque o seu próprio desabamento. Que é, por exemplo, se dizer diretamente, não, nós não vamos seguir esse plano da Trump Riviera Resort Casino Nakba 2.0, e o rei da Jordânia dizer, como paliativo, eu vou receber 2.000 crianças em Gaza que estão com a saúde extremamente precária, vítimas de câncer, etc. Um pequeno paliativo.
Essa história nem começou. É uma história extremamente tóxica, negra, perversa, que nem começou. Mas Egito e Jordânia serão forçados por Trump nesse processo de limpeza étnica da Palestina, que é basicamente a agenda de Tel Aviv. Duas peças importantes aí nesse tabuleiro, né, Eduardo? Egito e Jordânia ali jogam uma função importante para o imperialismo, né, e para o sionismo ali dentro daquela região, né? Lembrando que o pai do atual rei da Jordânia, ele fez um dos maiores massacres contra os palestinos da história, né? Massacrou ali tanto os palestinos quanto a sua guerrilha ali que se estabeleceu na Cisjordânia após a expulsão ali por Israel, né? Então, realmente, a situação está muito complicada ali. E eu fico na dúvida, né? Eu tô gostando do que o Trump está fazendo com relação à guerra na Ucrânia, né? Querendo parar com a guerra. Agora, sobre a Israel, eu acho ainda, fico nas dúvidas se o Trump vai querer ou não apoiar o Netanyahu, né? Eu Na dúvida, realmente. acho que vai apoiar o Netanyahu, esse é o problema, né? Galera, chega deixando a curtida aí, tá? O KR aqui tá dizendo que foi o like 609, ó. Vamos tentar chegar a 700 likes aí, ó. Vamos botar essa meta de 700. Tinha botado 600, já passamos, ó. Cadê a vanguarda do chat? Pergunta Letícia Fontoura. Pois é, tá devagar o chat, Letícia. Atiça aí, faz a galera movimentar esse chat aí pra gente chegar a 700 likes, pelo menos. E só um jabazinho aqui, ó, que a gente não fiz nenhum jabá hoje, tá, pessoal? Não reclame que eu não fiz nenhum jabá até agora no programa. Membro do canal, ó, pessoal, vocês não estão lendo errado. Isso aqui tá certo, ó. É R$ 1,99 por mês, tá? Não é por dia, é R$ 1,99 por mês. Tu te torna membro do canal. Tem uma série de vantagens aí. Selinho do lado do nome, emojis especiais. Teu comentário tem preferência na leitura. Então, torne-se membro aí, quem puder se tornar membro. Já passamos de 366 membros do canal e estamos avançando aí para a nossa meta de fechar março com 500 membros. Vamos tentar alcançar essa meta aí. Gostaria de perguntar sobre o futuro da Alemanha na Europa. O futuro da Alemanha em si é negro. Que pena que Hegel não está aqui para nos entreter, né? Uma conversa de filosofia da história, por exemplo. Boa. Fábricas estão demitindo ou fechando, sem dúvida. As fábricas alemãs podem se delocalizar ou para os Estados Unidos ou para a Ásia. Estão desesperados para voltar para cá, para Moscou. Na semana passada eu estava discutindo isso com o pessoal do British Business Council. As fábricas automotivas alemãs estão praticamente pedindo de joelhos ao governo russo para voltar e tentar recuperar a fatia do mercado que eles perderam, talvez irreversivelmente, para os chineses. Até em Donetsk e em Lugansk, a maioria absoluta dos carros na rua são chineses, muitos deles novos carros chineses. Os carros europeus estão simplesmente desaparecendo. O país está em queda livre, não, ainda mais. E dependendo das eleições alemãs, onde há a possibilidade de BlackRock Merz ser o novo chanceler, uau! Isso daí, apenas Schopenhauer seria capaz de explicar o buraco negro em frente da Alemanha em relação a isso. A única solução para a Alemanha é o que os melhores críticos alemães, progressistas e, evidentemente, marginalizados pela mídia alemã, eles colocam como uma reaproximação geopolítica e geoeconômica com a Rússia, uma revitalização da indústria alemã por causa dessa reaproximação, que é voltar a ter uma energia barata, a preços extremamente razoáveis, e aí a Alemanha pode recuperar o seu papel de líder da Europa e, evidentemente, forjar mais tarde um certo caminho de independência americana em relação ao Império do Caos. Quem cairá mais rápido, os Estados Unidos ou a União Europeia? A União Europeia. E a União Europeia junto com a OTAN. A queda no abismo é desse casal entrelaçado num abraço literalmente letal, União Europeia e OTAN. É algo que pode acontecer nos próximos de 1 a 2 anos ou até o final da década. São as duas melhores possibilidades. Não vai ser um processo que vai demorar muito tempo, na verdade. Mais do que, digamos, 5 anos na nossa frente. Porque as fissuras internas já são enormes. E não é, por exemplo, uma cúpula da Liga dos Patéticos Desesperados, ou proclamações da OTAN, ou o novo chefe da OTAN, Tutti Frutti, holandês, Mark Rutte, que vão mudar isso. Não. Você pode explicar sobre a... Pá, que perspectiva boa essa que o Pepe traz, né? A Europa ruindo em 5 anos, que maravilha, né? Que maravilha. Eu, como latino-americano, eu vou aí, eu elogiei o Pepe, agora eu vou discordo. fazer uma ressalva aqui, ó. Olha só. Eu tenho acompanhado o Pepe já há muito tempo e eu acho que ele tem um defeito que eu vou dizer aqui agora.
ele é otimista demais. Pois é. Então, Sim, tomem cuidado pode com ser. isso, ele é otimista demais. Eu lembro das Pois é. análises dele sobre a guerra na Ucrânia, que ele falou que a guerra ia acabar em poucos meses, porque o Poroshenko estava entrando cara, acho que ele deve até ter vergonha desse artigo dele. Então é melhor ter cuidado, porque tem alguns casos ali, eu acho que esse otimismo exagerado dele atrapalha, né? Sim, Eu acho que sim, não é sim. bem assim. Mas Concordo. vamos esperar. Concordo, mas que aquece o coração, tu ouvir isso aquece, né? Numa noite dessa, assim. Aqui, ó, falar em aquece o coração, Letícia Fontoura tornou-se membro, Celso. Já que eu pedi membros aqui, ó, Letícia Fontoura veio, ó. Novo membro do canal, ó. Sensacional. Tereza Vilela diz que acha que o Trump vai fortalecer Israel. Ó, o Mr. Joe aqui, ó. Não é pegadinha, Mr. Joe. Eu caio nas O pegadinhas, ó, Trump, dos caras. só responder, o Trump já está fortalecendo, na verdade, É, assim, muitas medidas ele já deu. Agora, a claro. minha dúvida é se ele vai embarcar numa nova guerra em Gaza, por exemplo, se isso inclui isso, né? Ou não. Sinceramente, é uma dúvida, eu não sei. Mr. Joe diz que está conhecendo o canal agora, ó, dando uma boa noite. Grande presença, tá, Mr. Joe? Toda quinta-feira estamos ao vivo e a cores aqui a partir das 9 com Geopolítica em Pauta. Amanhã iniciaremos um novo programa de Geopolítica aqui no canal, também às 9 da noite, né? Toda sexta-feira às 9 da noite. E tem outros programas na grade, tá, Mr. Joe? Dá uma consultada ali nos nossos arquivos. Todo dia, de segunda a sexta, às 14 horas, a gente tem o giro de notícias aqui com o jornalista Thiago Suma. Então, vale a pena tu dar uma conferida aí. Tereza Vilela pedindo engajamento para os 400 mil membros. Ó, vamos compartilhar, trazer mais gente, deixar um joinha que é grátis. Estamos chegando, estamos com 398 mil, se não me falha a memória. Cadê o nosso querido Celso? Pergunta o Maurício Rorato. Ó, tá entre nós aqui, ó, Rorato. Chegou já, ó. Apareceu aqui, ó. Rorato tinha botado antes o comentário. É isso. KR, aqui, ó. Hegel detestaria esse Zeitgeist, espírito do tempo, o qual se tornou um Cybergeist. Não sei se é assim que se pronuncia. Mas, realmente, nem Hegel decifraria o que está acontecendo na Alemanha, né? A Alemanha, né, se submetendo aos mandamentos dos Estados Unidos e indo à ruína, né? Indo à ruína, destruindo a sua indústria, né? Hegel com certeza não explicaria isso aí. Base americana em Kosovo, que é para lavagem de dinheiro e drogas? Claro. Camp Bond Steel. Evidentemente, se vocês forem fazer uma pesquisa nos motores de pesquisa americanos, ninguém vai contar para vocês o que é Camp Bond Steel. É a maior base americana na Europa e talvez ainda a maior base americana fora dos Estados Unidos, ou a segunda maior, montada diretamente com a colaboração dos gangsters traficantes de drogas no Kosovo, para ser a placa giratória de, especialmente, ópio vindo do Afeganistão, processado e depois passando pelo Kosovo e depois distribuído pelas máfias do Kosovo e outras dos Balcãs, pela Europa e por boa parte do mundo. E é também uma base fundamental de ataques do Império contra inimigos, seja de onde for, da África a todo o oeste da Ásia incluído. É uma base extremamente importante, extremamente bem localizada, central, e uma das razões principais da guerra, fundamentalmente, que legitimou, entre aspas, para o Império, pelo menos, o Kosovo, que é algo que nunca o Império vai reconhecer tacitamente. Existe algo, alguém que Israel teme? Sim, que os Estados Unidos os abandonem. O que não vai acontecer, porque o lobby israelense controla totalmente a maneira como Washington funciona. E não é só Senado e Congresso, não é só Capitol Hill, o centrinho parlamentar. É a academia, os think tanks, a mídia, a maioria absoluta do Deep State, que o nosso amigo Ray McGovern chama de MISIMAT, o Complexo Industrial, Militar, Inteligência, Congresso, mídia, academia, think tanks. O lobby de Israel controla mais de 90% de toda essa matrix. Então é muito difícil. Se um dia houvesse algo como JFK estava tentando fazer antes de ser assassinado em 63, que é um clash frontal com Israel, porque ele viu que Israel era uma ameaça aos interesses nacionais dos Estados Unidos, haveria uma possibilidade de que Israel não fosse tão potente nos Estados Unidos e perdesse o apoio americano. Até isso acontecer, cuja possibilidade é mais remota do que um meteorito caindo na Terra, embora está vindo um meteorito na Terra na próxima década, mas vai demorar. Israel vai continuar sendo praticamente invencível. E o único jeito de destruir Israel, destruir o projeto zionista, na verdade,
é militar. Ou seja, seria uma guerra total contra Israel, onde Israel perdesse. A perspectiva disso acontecer ainda é muito longe. A estratégia do eixo da resistência é bem diferente. É morte por 1000 facadas. E a gente ainda está no começo da morte do 1000 facadas. Até agora, das 1000 facadas, a gente deve ter tido 10, 20. Até chegar a 1000, muito tempo. Será que os Estados Unidos e Rússia conseguem encontrar uma solução e acabar com a guerra? Bom, o que a gente teve em Riad nessa terça-feira foi o primeiro passo de uma... O caminho não é nem pedregoso, é um caminho, digamos, é um caminho de neve no alto inverno no Círculo Polar Ártico, onde você consegue só passar com um quebra-gelo com nuclear, como os russos têm e ninguém mais tem. Essa é a dificuldade. Começou, pelo menos. A gente não sabe o que vai acontecer nos próximos meses. Os próximos 3, 4 meses vão ser fundamentais em como as relações americano-russas vão ser mais ou menos normalizadas. E dentro desse processo de normalização, vai haver a discussão frontal dos negociadores que ainda vão ser apontados por Putin e Trump para resolver a Ucrânia. Aqui em Moscou não há nenhuma ilusão em relação a uma solução. Porque tudo que vazou até agora, de planos, subplanos, criptoplanos ou possíveis planos, não atende os interesses nacionais da Rússia. E a Rússia está em vantagem. A Rússia detém as cartas. E a Rússia é que vai diretamente dizer a Trump e aos seus negociadores, é isso que vai ter que acontecer, porque nós estamos vencendo essa guerra. Quem vence a guerra é que dita as regras. A mudança de paradigma de Trump agrava ainda mais o esvaziamento da ONU. Bom, a ONU já estava esvaziada. A ONU é uma carcaça. A ONU, especialmente nos últimos 4 anos da administração cadáver genocida na Casa Branca, foi completamente esvaziada. A ONU é incapaz de denunciar um genocídio e fazer alguma coisa prática para acabar com o genocídio na frente de todo mundo. Então a ONU já está morta. Mas o Trump vai enfraquecer mais ainda, eu acho, né, Eduardo? A ONU. Se ela já estava enfraquecida, eu acho que vai mais ainda. Ordem pré-guerras mundiais. Bom, em vários aspectos a gente está chegando a uma reconstituição, desculpe. Pausa aí. Não, vamos ser claros, né? Não começou hoje esse enfraquecimento da ONU, né? Sim. A própria criação do Estado de Israel foi poucos anos depois da ONU, né? Com aquilo tudo que aconteceu. Cara, já a ONU, pelo menos desde a invasão do Iraque, ela perdeu completamente a moral, né? Porque a invasão do Iraque foi rechaçada pelo Conselho de Segurança, né? E os Estados Unidos deram uma banana e foram lá e invadiram, né? Não tem essa. É isso mesmo que eu ia citar, esse fato mesmo que eu ia citar. E daí foi solapando, e para que serve a ONU, né? Para atender os interesses do imperialismo, né? Basicamente é isso, né? Sim, sim. Mas agora acho que ficou mais na cara com esse incidente. Esse aí abriu o livro, sabe? Todo da mundo Palestina? O pessoal achava assim, não, mas é que ela estava certa, invadir o Iraque, porque as mulheres estão sendo não sei o quê, ficar aqueles papos direitos furados, humanos, né? E tal. Agora tá todo mundo vendo o que está acontecendo, né, cara? Exatamente. Do sistema pré-Primeira Guerra Mundial, 1914. É bem possível. Na verdade, é um outro sistema que eu estou chamando de novo como Novo Grande Jogo. Nós pensávamos que o Novo Grande Jogo estava sendo começando há um pouco mais de 10 anos atrás, quando os chineses lançaram as novas rotas da seda. E era o Novo Grande Jogo, Estados Unidos, China e, num papel menor, Rússia. Não. Hoje, o Novo Grande Jogo é no mesmo nível das 3 grandes potências, Estados Unidos, Rússia e China. São esses 3 que vão definir o andamento do século, o século da Eurásia, onde o poder geoeconômico e geopolítico está se transferindo para a Eurásia, e como os Estados Unidos, com Trump 2.0 e além, vão gerir essa sua decadência, onde eles vão ser um player entre outros players de nível, no mesmo nível até superior. Mas os 3 principais players são esses: Estados Unidos, Rússia e China. A Europa fica no cercadinho, jogando no cercadinho de areia dos bebês. É isso. A Europa não tem agência e soberania geopolítica, perdeu totalmente, se auto-infligiu, se jogar para fora da Constituição multipolar do século XXI. Esse é o preço que os europeus estão pagando, não só por seguir o império cegamente, como não terem lideranças políticas capazes de imaginar um futuro não só para a União Europeia, que está se desmilinguindo, mas para os Estados nacionais dentro da União Europeia. Bom, como a diplomacia fica nesse cenário de esvaziamento de espaços de diálogo e negociação de impasses? A gente está no meio de uma seríssima negociação de impasse, que é como constituir um novo mundo multipolar, fazendo as elites americanas e transatlânticas entenderem que a sua hegemonia, que durou até alguns anos, acabou e não vai voltar, que é a grande história do século XXI. O caminho que só com um quebra-gelos nuclear russo vai ser percorrido
de constituir uma nova organização do sistema de relações internacionais. Bom, essas são apenas algumas das perguntas de vocês. Eu peço desculpas que não dá para responder tudo, por questão de tempo, inclusive. Inscrevam-se no canal. Eu estou indo para o Líbano. Isso é o que a minha profissão em extinção, eu sou um dos últimos que sobraram, os meus colegas ou morreram ou se aposentaram, eu vou morrer escrevendo, e como um viajante que escreve, eu vou para onde está a ação. E eu estou indo para o Líbano, e quando eu voltar eu vou contar para vocês tudo que vai acontecer no Líbano nos próximos dias. E eu vou poder conversar diretamente com o eixo da resistência. Não tem preço para isso. Muito obrigado para vocês todos de Moscou. A semana que vem, assim que eu volto do Líbano, de Moscou também. Tchau, tchau. Falem mal do Pepe. Falem mal do Pepe, que nos traz notícias direto das fontes. Vai lá beber nos locais. Grande Pepe, sensacional. Falar nisso, eu tenho um vídeo no meu canal que eu leio ali um dos artigos mais bonitos que ele já fez na vida, que é sobre Jumbo Sniper de Bagdá. Né? Eu até vou botar aí no chat, o pessoal puder ver aí. Oportunidade de me ver de óculos aí, já me ver mais magro aí, que é um vídeo antigo pra caramba. Então, vou botar aí para você no chat. Agradeço aí. 200 pessoas assistindo, por favor, se inscrevam aí, que meu canal tá falindo. Meu canal. Eu fiquei 3 dias sem postar nada no canal, que eu fui na praia, né? Aí, meu canal nunca mais teve a repercussão que teve antes, né? Quer dizer, o YouTube não quer deixar nem a gente ir pra praia, né? Não pode nem ir pra praia, que o YouTube diminui o alcance. computador junto.